de pé. Eu não sei as lutas que você está enfrentando. Eu não sei quantos ladrões de alegria têm tentado te rondar para roubar a convicção do teu coração. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: o meu propósito sobre a sua vida permanecerá de pé. Aleluia. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia, muitos são os pensamentos. O homem pode pensar, o homem pode conjecturar, o homem pode planejar, mas o que vai acontecer é o propósito do Senhor, o propósito de Deus na sua vida. Paulo declarou que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O propósito que Deus tem para você, querido, vai produzir alegria no teu coração. O propósito que Deus tem para você vai te levar a lugares altos, porque o teu Deus é Deus fiel, é Deus que cumpre a sua palavra. O propósito é mais importante que o plano. O propósito vem antes do plano. Quantos estão entendendo? Digam amém. O propósito vem antes do plano. Sabe por quê? Deus falou: eu conheço o fim antes de começar as coisas. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo escreve à igreja falando sobre o propósito de Deus. E Paulo diz assim: aquele que em vocês começou a boa obra. Paulo está dizendo que Deus começou uma boa obra na nossa vida. Paulo está dizendo para a igreja, aos filipenses, dizendo assim: olha, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Meu irmão, aquele que começou trabalhando na sua vida não parou de trabalhar. Aquele que começou te abençoando não deixou e nem vai parar de te abençoar. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai continuar até o grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, ou o dia em que Jesus te chamar. Ele não vai parar de aperfeiçoar essa grande obra, porque o propósito de Deus na sua vida é para te abençoar, é para te sustentar, é para te manter de pé, é para te impulsionar a conquistas, a vitórias, coisas maiores Deus tem preparado para você. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra, meu irmão? Aleluia. Muitas das vezes Satanás fica tentando nos afrontar, dizendo: isso não vai acontecer, isso é mentira. Você não é um erro, você não é uma experiência, você é um propósito de Deus. A sua vida é um propósito de Deus. É por isso que Deus está nos chamando essa manhã. Volta ao início do propósito, volta ao início de tudo. Não deixe nunca, querido, que o propósito seja esquecido na sua vida. Deus vai concluir o propósito. Propósito é a intenção original, é o fim antes do começo, é o acabado antes de começar. É por isso que Deus está falando: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, porque eu tenho um propósito sobre a sua vida. Jesus é o propósito de Deus para a salvação dos homens. Jesus é o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Antes de Jesus nascer, Jesus já estava morto. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Deixa eu tentar ilustrar aqui mais ou menos. Aqui era o propósito de Deus. Aqui estava o propósito. Jesus no trono. Era o fim. Jesus na ressurreição. Jesus no Calvário. Jesus sendo traído. Jesus em Nazaré. Jesus em Belém. Jesus nascendo. Lá era o propósito. Deus não começa aqui, no início. Deus já via lá. Deus já sabia o que ia acontecer através de Jesus. Jesus sabe o que vai acontecer na sua vida. Você não está vendo, mas Deus já tem um propósito. Deus já tem um objetivo na sua vida. Aleluia. Jesus não tinha nascido, mas Jesus já estava morto. Jesus já estava ressuscitado, assentado à destra do Pai. Aleluia, aleluia. Antes de Jesus nascer, ele já estava crucificado. Veja bem, João 3,16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus fez o quê? Deus primeiro amou. E quando Deus amou, o que Deus fez? Deus deu o seu único filho, o melhor que ele tinha. A marca
do amor de Deus é que Deus deu o melhor. A marca do nosso amor tem que ser o melhor. Deus nos amou com um amor tão grande que Ele deu Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. João 1:29, a parte B. João Batista declara a respeito de Jesus e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus, João Batista identifica através do Espírito Santo, dizendo: esse aqui é o Cordeiro, esse aqui será imolado. Jesus já estava iniciando o seu ministério, e João Batista já estava declarando que ele seria crucificado, que ele era o Cordeiro de Deus, que estava trazendo vida para o mundo. Anota aí na sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 até o verso 20. Pedro escreve para a igreja e diz assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A Bíblia está dizendo que antes da criação do mundo, Jesus já era o Cordeiro, sem mancha, sem mácula, que iria morrer na cruz para redimir e perdoar os meus pecados. Você está entendendo? Diga amém. Não foi ouro, não foi dólar, não foi prata, não foi coisas corruptíveis que te trouxe a salvação. Pedro está dizendo: vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, através do sangue, pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, que se entregou por nós, que se doou em nosso lugar. Jesus iria para o trono, mas Deus já tinha preparado tudo isso. Jesus sabia que primeiro, antes de chegar no trono, ele teria que morrer na cruz. Ele sabia que ele seria traído. Mateus 16:21, marca aí na sua Bíblia, é importante você anotar, porque nós não estamos trazendo palavras persuasivas, nós estamos trazendo palavras vãs, estamos lendo a palavra do Senhor. E Jesus declarou: essa minha palavra, pode passar céu, pode passar terra, mas fica tranquilo, porque essa palavra é garantida, essa palavra jamais passará. Abra aí comigo, Mateus 16:21. Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para quê? E sofresse muitas coisas da mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que o propósito de Deus na vida dele era que ele se entregasse em nosso lugar. E quando ameaçavam Jesus com morte, não se ameaça o morto com morte. Não se ameaça o morto com morte. E quando eles ameaçavam Jesus, dizendo: nós vamos te matar, Jesus falava: em 3 dias eu posso reedificar esse templo. Eles não entendiam. Jesus já estava falando do templo do seu próprio corpo, porque Jesus já sabia o fim antes de começar. Jesus sabe o teu fim antes de começar a tua história, querido. O teu futuro é o passado de Deus, aleluia. O teu futuro é o passado de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo faz uma declaração, porque Paulo chegou à essência de entender qual era o propósito de Deus na vida dele. E Paulo diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo: a minha vida agora, eu não estou vivendo mais nas coisas carnais, eu agora estou vivendo na fé. Eu já estou crucificado, eu já morri para o mundo, eu já estou vivendo a essência do futuro que Deus preparou para mim. Sabe qual é o desejo de Deus para a nossa vida, querido? É um exemplo de Paulo. Que os nossos dias sejam dias que vivamos pela fé, sejam dias de atitude de fé.
Aleluia. Aí eu te pergunto, meu irmão, se alguém chutar o morto, o que o morto faz? Se alguém der um soco no morto, o que o morto faz? Um morto não faz nada, sabe por quê? Paulo estava dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. O desejo de Deus na minha vida, na sua vida,